pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje? Muito bem. Na página 344, nós temos o capítulo 4. Clima, vegetação e as paisagens terrestres. Vamos dar início aqui na página 346. Elementos atmosféricos. Vocês podem acompanhar aí, tá bom? Diversos fenômenos ocorrem na atmosfera terrestre. Diversos fenômenos. Em sua camada inferior, conhecida como troposfera, tá? Essa primeira camada, troposfera, onde ocorrem os ventos, as chuvas, né? Essa interação de elementos atmosféricos. Ali, nessa interação de elementos atmosféricos, temos temperatura, pressão e umidade. Temperatura, pressão e umidade, que ocasionam o quê? Ventos, as nuvens e a precipitação, que podem ocorrer em forma de chuva, geada e neve. Então, precipitação é chuva ou neve ou formação da geada. Isso são os efeitos que ocorrem na troposfera devido a quê? A pressão, a umidade e a temperatura. O que vem a ser temperatura atmosférica? Bom, para a gente entender isso, nós vamos ter que pensar o seguinte: os raios solares são responsáveis para controlar parte da temperatura atmosférica, né? Ela aquece a superfície da Terra, tá certo? Ao grau do calor da atmosfera em determinado momento. Contudo, a maior parte da energia que aquece o ar provém da emissão de calor da superfície da Terra. Então, pessoal, o que acontece? A Terra é aquecida pelo Sol. O solo também é aquecido e ele exala também energia. À noite não tem sol e você sente calor. Parece que está tudo quente, abafado. Porque a Terra ela está aquecida pelos raios solares. Tá certo? Então sai da Terra também energia. Tá certo? É como se... Vamos fazer uma experiência. Você pode fazer uma experiência você aí na sua casa. Quando o sol estiver bem quente, principalmente na época do verão, se você sai na rua com uma camisa preta, igual essa que eu estou usando, uma camisa preta, de cor preta, você vai ver que você vai sentir mais calor. Na verdade, você vai sentir mais calor. E se você sair com uma camisa branca, você vai sentir menos calor. Por quê? O que tem a ver a cor com a temperatura? O que acontece, pessoal? Quando você sai com uma camiseta preta, a luz do sol bate nela e não reflete. Ou seja, absorve toda a energia do sol. Tá certo? Absorve toda a energia solar. Isso você vai sentir mais calor, vai esquentar mais. Ao contrário de uma camiseta branca, de cor branca, o que acontece? Quando a luz do sol bate, ela reflete, tá certo? Ela bate e reflete. Então absorve menos energia. A cor escura não, ela bate e não reflete. Então absorve mais energia. Deu para entender isso? Outro exemplo que eu posso dar é do deserto. No deserto é tudo areia. É calor ou é frio no deserto? É calor, é quente, né? Muito quente. Temperatura de deserto, né? Só que é interessante que lá à noite é frio. Você sente frio à noite no deserto. Por quê? Quando os raios solares, de dia, ele aquece toda essa parte, superfície. Muito quente, muito quente, muito quente. À noite, você sente frio aqui. Por quê? Porque durante o dia houve o quê? Um reflexo. A luz do sol bateu na areia e ela foi refletida de volta. Boa parte da energia, uma média aí de 25% no mínimo, foi refletida. Então não absorveu essa energia. Se tiver um montinho de areia perto da sua casa, uma construção, você pode perceber o seguinte: pode estar super quente. A areia está lá exposta ao sol. Se você cava a areia, você vê que está úmido lá dentro. Está úmido, está molhado. Por quê? Porque ela não absorveu energia, ela refletiu energia. Então, a luz do sol bateu, refletiu. Nesse período aqui você sente calor. Mas quando não tem mais o sol, aqui fica frio. Porque não tem... o solo não está aquecido suficientemente para deixar tão quente aquele lugar. Deu para entender? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre pressão atmosférica, tá certo? A pressão atmosférica é a atuação da força do ar, sobre as áreas da superfície terrestre.
Então, é a atuação da força do ar na superfície, certo? E pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. Então, dependendo da temperatura, se está quente ou está frio, dependendo da altitude, essa pressão ela vai variar, ela não vai ser igual, né? Em lugares mais baixos, de mais baixas temperaturas, onde é mais frio, as moléculas de gases que compõem o ar na atmosfera se comprimem, né? Porque o frio faz com que ela se comprime. É quando você está com frio, você se encolhe, não é verdade? Né? E quando está calor, a gente expande, né? Vamos dizer assim. Então as moléculas se expandem no ar quente e no ar frio elas se encolhem, né? Vamos dizer assim, se comprimem, né? Tornando o ar mais denso com maior pressão. Já em áreas de temperatura mais elevadas durante o dia, as moléculas de gás se expandem, né? Tornando o ar menos denso e com menor pressão. Então, se está quente, está calor, as moléculas se expandem e há menor pressão. Se está frio, as moléculas se comprimem e há uma maior pressão nesse lugar, tá certo? Você pode ver essa parte aqui, ó, na página 346, para esclarecer melhor essa dúvida, tá ok? Muito bem. Então aí a gente viu a pressão atmosférica, né? Pessoal, fatores climáticos. Bom, o que define a qualidade e a modificação do clima são latitude, altitude, falamos um pouquinho da altitude, da pressão, né? A continentalidade e a maritimidade. Lembra? Continentalidade, maritimidade, né? A gente estudou isso há um tempinho atrás. São os aspectos físicos ou geográficos que vão definir, né, o que tipo de clima é aquele lugar. Se é montanha, se é planície, se é aquele lugar é predominantemente de clima mais frio, se ele é de clima mais quente, dependendo da posição que ele está no globo. Por exemplo, a área próxima ao Equador são mais quentes, né? Então, os fatores climáticos vão depender muito disso, da altitude, da continentalidade, da maritimidade, tá certo? Vocês encontram essa informação na página 347, tá aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Então, o que define as qualidades e as modificações do clima são latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, tá certo? Aqui também a gente encontra, vocês já fizeram esse trabalhinho, né, ano passado, a incidência dos raios solares. Então sabemos que a Terra, um minutinho aqui, aí, vou pegar aqui uma bola, só para dar um exemplo, tá? Uma bola que estava aqui no quintal. É o seguinte, a Terra está aqui. Então, os raios do Sol batem aqui, não é verdade? Então, onde ele bate aqui, ó, aqui está inclinado, ó. Então, os raios do Sol aqui, se a gente fosse olhar aqui, os raios do Sol estariam assim, inclinado. Então, aqui está frontal. Então, os raios do Sol estão frontal. Aqui seria mais quente do que aqui. Aqui os raios do Sol estão inclinados. Então aqui seria mais frio, mais quente, mais frio. Aqui é os polos, né? Embaixo, em cima. Então é um exemplo que eu estou dando aqui com a bola que tem aqui. Então a posição dos raios solares, eles também interferem e nos indica a temperatura do lugar, as variantes, as variáveis dessas temperaturas, tá certo? Então, pessoal, a gente viu que os elementos atmosféricos, né, é temperatura atmosférica, pressão atmosférica e fatores climáticos, tá certo? Por enquanto é isso, tá? É um vídeo curto, mas porque o assunto ele é um pouquinho mais delicado, a gente tem que tomar mais atenção a essa parte. Então vocês procurem, leiam a apostila, respondam as perguntinhas, colocam numa folha tudo bonitinho, nome, número, ano certinho. Uma dica, você pode até deixar no caderno, deixa lá com o nome, número certinho, mas não destaca, deixa lá e vai fazendo as lições. O dia que marcar, tiver uma data para entregar, você só destaca, grampeia e vai lá e entrega, tá certo? É uma dica que eu tô dando, tá certo? Então qualquer coisa estamos aí. Vocês leiam, é importante vocês lerem a apostila. Esse assunto que eu tratei com vocês está na apostila,
dá uma olhada lá, pega esse vídeo, veja 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Um abraço a todos, boa semana, essas são as atividades dessa semana. Tudo de bom, tchau!